Olá! A ligação entre uma planilha e outra, ou entre uma base de dados e outra, tá certo? Como o Excel é uma ferramenta que consegue absorver uma quantidade de dados muito grande, nós construímos diversas planilhas, cada uma com um objetivo específico. Uma para poder cadastro de clientes, a outra para servir como registro das transações bancárias, a outra para poder servir como uma ferramenta de alerta para follow-up de clientes, para a área comercial, a outra pode ser um cadastro de funcionários. Quer dizer, nós temos uma série de bancos de dados, todos separados, e que por fazerem parte da mesma empresa, tá certo? De vez em quando a gente precisa buscar informação de um ou mais desses bancos de dados ao mesmo tempo. E aí surge a grande questão, como linkar uma planilha com a outra, tá? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que isso é feito e vou indicar os grandes cuidados que você deve tomar quando você linka uma planilha com a outra. Na verdade, para usar a terminologia correta aqui, não é somente linkar uma planilha a outra. A planilha é o que a gente chama de aba. Nós estamos falando de linkar uma pasta de trabalho inteira, que é o arquivo, a uma outra pasta de trabalho. Então vamos pegar aqui esse exemplo que já está preenchido. Links com planilhas externas. Note que os dados abaixo estão sendo obtidos na planilha exemplos do arquivo Funções Intermediárias parte 1. Este é o Funções Intermediárias parte 2. Vamos verificar se isso que ele está falando é verdade? Se eu clico aqui, tem um baita no caminho levando para um outro arquivo dentro desse endereço. Quer dizer, ele está buscando o dado da planilha externa. Mas nós queremos fazer isso agora, para a gente verificar como é que é, como a gente sempre costuma fazer. Copiar essa planilha, vou chamar de planilha, vamos apagar estes dados. Então agora tá. E nós queremos que ela busque os dados de um outro arquivo, dessa funções intermediárias parte 1. Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó. Vou colocar uma ao lado da outra. Qual é a lógica que ele pede? Que caso a profissão do colaborador em questão, no arquivo de origem, ou seja, aqui, seja engenheiro, resultar sim. Vamos utilizar a fórmula de lógica que a gente acabou de aprender, C. Aí nós vamos fazer referência a outra planilha, ou seja, a profissão da Ana, a engenheiro. Vamos ver se funcionou. A Ana, a engenheira, ela é, sim. Vamos copiar essa fórmula para baixo, vamos ver o que acontece. Certo, ele está falando que todo mundo é assim. Porém, o José é advogado, a Maria é administradora. O que há de errado? Já tem, primeiro detalhe, que a gente tem que ficar atento quando a gente vai fazer um link entre uma pasta de trabalho e outra, ou seja, ligar arquivos separados. Que nós inserimos a fórmula igual e os argumentos, a fórmula ela entra travada. Percebe que existe cifrão antes do F e um cifrão antes do 11? Isso indica que essa célula está bloqueada. Se você arrastar o seu cursor para baixo, ela não vai pular as linhas e acompanhar a sua referência. Se você arrastar o cursor para os lados, ela não vai mudar as colunas e acompanhar a sua referência. Ela está travada na célula F11. Se a gente apertar F2, nós vamos verificar a profissão da Ana. Como que nós fazemos para poder soltar isso? Simples. Basta nós retirarmos os cifrões. Retira o cifrão aqui, retira o cifrão aqui. Pronto. A fórmula passou a ficar. Vamos verificar se funciona. A Ana engenheira? Sim. José advogado? Então não. Maria é administradora. Deixa eu corrigir aqui. Sandra engenheira? Sim. João e Pedro não. Perfeito. Então vamos lá. Quando as duas planilhas estão abertas ao mesmo tempo, não há problema algum. Ou seja, quando a planilha de destino e a planilha de origem dos dados está aberta ao mesmo tempo, não há problema algum. Se eu vier aqui, por exemplo, e inserir uma linha, copiar essas células para baixo. Por exemplo, joguei para baixo, tá certo? A planilha de destino compreende o que está sendo feito e ela já se adequa, se atualiza para poder respeitar essa nova condição, esse novo contexto, tá certo? Porém, qual é o problema dos links com arquivos externos? São dois, basicamente, tá certo? Vamos supor que nós fechamos este arquivo, não salvar, esse nosso arquivo de destino. E aí eu venho aqui e coloco aqui o Marcos, certo?
E aí eu copio esse resultado da fórmula para cá, certo? O que vai acontecer quando eu abrir a origem? Abrir a origem, tá certo? Não acontece absolutamente, ou melhor, puxei a fórmula. Ele está dizendo que sim, certo? Mas se a gente for olhar com cuidado, a gente vai verificar que ele está buscando na planilha funções intermediárias parte 1, na aba exemplos, F14. Exemplos, deixa eu exibir as abas, F14. Então ele está analisando a Sandra e, com base no que ele está verificando para a Sandra, ele está dando uma resposta para o Marcos, percebe? Então esse é um problema dos links, quer dizer, o que acontecer na planilha de origem sem que a de destino esteja aberta, ou vice-versa, ou seja, o que acontecer na planilha de destino sem que a de origem esteja aberta, não fica registrado. E aí, no momento em que você abre a planilha de destino, que você acredita que os dados estão alocados da maneira que você havia estruturado e previsto, na verdade os dados podem estar vindo com naturezas completamente diferentes, tá? Então, existem algumas saídas que eu sugiro para a gente poder escapar desse tipo de armadilha, tá certo? E assim, só para que a gente demonstre aqui qual é a mensagem que o Excel exibe quando o arquivo está linkado com um outro arquivo, como é o caso desse, por exemplo. Funções intermediárias, né? E ele está fazendo referência a um arquivo externo. Eu vou salvar isso aqui como fim. Já tinha no meu diretório, mas eu vou subscrever. Ok. E vou fechar. Ótimo. Deixa eu fechar aqui também o parte 1. Ok. Não salvar. Ok. Quando você tem um arquivo que é linkado com o outro, como é o caso desse, o Excel dá a seguinte mensagem. Esta pasta de trabalho contém vínculos com um ou mais fontes externas que podem não ser seguras. Se você confia nos vínculos, atualize-os para obter os dados mais recentes. Caso contrário, você pode continuar a trabalhar com os dados que possui. Se você clicar atualizar, o Excel vai acessar a pasta de trabalho de origem e vai buscar os números que estão lá hoje, agora, nesse instante, os números mais atuais. Se você clicar em não atualizar, o Excel vai manter o vínculo com aquela pasta, porém vai continuar trabalhando com os mesmos números que você salvou da última vez que você fechou esse arquivo, tá certo? Existe uma terceira possibilidade, que é vir aqui em dados, editar links e quebrar o vínculo, tá certo? O que seria quebrar o vínculo? Seria não manter mais essa relação dinâmica entre esta pasta de trabalho e uma outra. O que o Excel faz quando você quebra o vínculo? Ele pega todos aqueles resultados que estavam sendo trazidos para cá através de uma fórmula e transforma num valor, copia valores, como se você tivesse digitado esse valor aqui, ok? E aí não há mais vínculo com nenhum arquivo externo. Um outro ponto que também é um ponto que a gente tem que ter cuidado é que quando um arquivo está vinculado ao outro, ou seja, quando existem esses links entre planilhas, uma planilha 1 com uma planilha 2, você não pode mudar os arquivos de lugar, porque se você mudar os arquivos de lugar, a planilha de destino perde a referência. O que é perder a referência? Ela já não consegue mais encontrar o arquivo com base naquele endereço que ela havia guardado na memória dela. Tá? Existe uma forma de você mostrar para o arquivo de destino qual é o novo diretório do seu arquivo de origem,
vindo aqui em alterar fonte. Alterar fonte, você pode indicar qual é o novo caminho. E aí ele restaura o vínculo, tá? Então basicamente é isso. Você pode atualizar todos os vínculos. Você pode abrir, manter o vínculo, mas não atualizar. Você pode quebrar o vínculo. Você pode abrir o arquivo, tentar atualizá-lo e este arquivo não localizar a origem. E aí você pode alterar o local da fonte. Tem uma série de possibilidades que você tem acesso para poder linkar os seus dados com outras bases de dados. Eu, particularmente, eu não construo vínculos com planilhas externas. O que eu costumo fazer é pegar a pasta da planilha externa que me interessa e copiar para dentro da pasta de trabalho que eu estou trabalhando, tá certo? Espero que isso tenha ajudado vocês. Um abraço, mais.